esse dia que ele se aproxima e está muito perto. Quantos? Eu espero esse grande dia. Glória a Deus. Quero já agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, conhecendo mais um setor de Guaíba. É o terceiro setor que eu vim conhecer. Primeiro eu estive na Santa Rita, o ano passado. Esse ano eu estive na Vila Yolanda. E agora aqui no Jardim dos Lagos. Sabia que tinha lá, né? Mas é Jardim dos Lagos. Que bom estar com vocês. Estamos muito felizes, eu e a minha família, de estarmos nesta cidade, Guaíba, que aprove Deus o tempo dele nos trazer. Agradeço a Deus a vida do pastor Eduardo, líder desta igreja. Ele já falou aqui sobre a nossa amizade, nosso carinho. Deus abençoe, Eduardo, a tua vida, a tua família, pelo ministério. Agradeço a Deus, irmãos, pela vida do Leno e da Bel, que são líderes, né? O Leno e a Bel. Ali a Bel está sentadinha, né? Para quem não conhece, fica em pé, Bel. Fica ao ladinho aí, vocês dois. Isso. Acena com a mão para a igreja aí, né? Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe o ministério, a vida de vocês, toda a equipe, porque a gente sabe que a semente ela é plantada nessa idade. Enquanto eu estava vendo essas crianças, eu estava me lembrando de mim. Fui criado nos bancos da Assembleia de Deus, irmão. E eu nunca me esqueço de tudo que eu aprendi na EBD, na Escola das Crianças, né? Tudo que a professora ensinou. E a semente está guardada. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês. E sabemos que quanto mais Deus abençoa, mais Deus usa vocês, a equipe, mais o inimigo se levanta, mais flechas o inimigo vem contra vocês, né? De tudo quanto é lado. Mas por quê? Vocês estão salvando crianças. Amém? É um ministério muito lindo. Parabéns. Deus abençoe ricamente vocês. Também essa noite aqui, para mim também está sendo uma noite especial. Eu me lembro dele lá na PR. Servimos juntos, mas eu me esqueci teu nome. O Isaac, cara. O Isaac. Servimos juntos lá no exército, lá na PR, o Isaac. Claro que ele é bem mais velho do que eu, tá? É, gente. É. E eu vou confessar aqui, quando eu entrei no quartel, quando eu entrei em 2005, ele já era soldado antigo, né? Sim, né? Bem antigo. E ele me sugou lá dentro. Não, o Isaac sempre foi bonzinho de coração, graças a Deus, né? Mas que bom te ver aqui, Isaac. Glória a Deus pela tua vida, que bom te ver servindo ao Senhor. Vem juntamente com a tua família. Glória a Deus. E eu confesso, irmãos, que a gente se sente em casa já. Obrigado pela vida dessa minha princesa, essa linda mulher que Deus me deu, né? Ela sabe o quanto eu amo ela, sou apaixonado por ela. Obrigado pela tua vida. Deus continue te usando ricamente. O Caleb, que hoje ficou com vergonha de cantar, né? O Caleb e o Eliabe. O Caleb tem 8 anos e o Eliabe tem 4 anos. E nós somos casados há 12 anos, né? E eu gosto de frisar bem, com a mesma mulher, tá? Graças a Deus. Eu falo isso porque, infelizmente, hoje há um troca-troca, né? Não deu certo, vou para outra. Não deu certo, vou para outra. Não deu certo, vou para outra. E aí vai indo, né? Mas eu louvo a Deus porque Deus tem nos preservado. Deus tem nos guardado. Amém? Amém. Deixa as crianças ali tranquilo, tá?
O que é que me falou? Acho que foi o Eduardo ou o Leno, né? Disseram que elas iam estar num outro ambiente, brincando com essas pessoas. Mas deixe eles aqui, irmãos. Não, eles estão ali, fique tranquilo. Mas eu quero aqui pregar aquilo que Deus botou no meu coração nessa noite. E eu tenho certeza que você vem aqui também para ouvir a palavra. Não só para ver o filho, mas também para ouvir a palavra de Deus. O Washington e a Vanessa, minha cunhada Vanessa, o Washington é meu cunhado, e a Mariana, cantou, minha sobrinha, que nos acompanha já há anos. E que Deus abençoe a vida, né, do Washington, da Vanessa, da Mariana, essa família abençoada aí. Que Deus abençoe. Abre a Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13. Amém? Amém. Disse assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Aqui nos fala sobre que Jesus, ele estava passando na região da Judéia. E nós sabemos muito bem que aonde Jesus, ele está, há uma multidão de pessoas. Porque, enfim, é Jesus. E aonde está Jesus, todo mundo quer estar. Jesus estava rodeado de uma multidão. Além da multidão, existia ali os discípulos que estavam junto à multidão. Só que além da multidão dos discípulos, também existia uma outra classe de pessoas que eram os fariseus. Se tu olhar no início do capítulo 19, você vai ver que os fariseus estavam juntos. E ali então Jesus, os fariseus, a Bíblia fala que se atiram aos pés de Jesus e começam a levantar, a tentar Jesus com um assunto sobre casamento. Então Jesus, ele traz uma resposta para os fariseus. E é dentro desse cenário que eu estou falando aqui, preste atenção. É dentro desse cenário que aparece nestes versículos, 3 versículos que nós lemos aqui, que registra o evangelista Mateus. Os 3 evangelhos você vai ver registrado neste momento do ministério de Jesus. Tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, eles registram esse momento tão especial no ministério de Jesus. A Bíblia diz que nesse cenário então aparecem pais amorosos que pegam os seus filhos e levam os filhos até aonde Jesus estava. Por que, pai amorosos? Porque pais que levam os filhos à presença de Jesus são pais que querem ver a salvação dos filhos. E a Bíblia diz que os pais então levam as crianças. Para quê? Para que Jesus colocasse a mão sobre elas e orasse.
Simplesmente isso. Os pais pegaram os filhos, as crianças, e levaram para Jesus colocar a mão e orar. Só que a Bíblia nos fala que os discípulos ficaram naquele momento bravos com a situação. Eles não compreendiam naquele momento a situação daquelas crianças, porque a história nos diz que aconteceu um alvoroço, hein, irmão? Pai que está aqui, aonde tem criança tem alvoroço. Será que é só na minha casa? Não, né? Acho que na casa de vocês também. Aonde tem criança tem bagunça. Aonde tem criança, na minha casa são 2 meninas, tem carrinho na sala, carrinho na cozinha, carrinho na área de serviço, carrinho no meu quarto, carrinho no quarto deles. Tu abre o roupeiro para pegar a roupa, tem carrinho escondido. Porque onde tem criança tem alvoroço. E naquela época, as mulheres judias tinham por costume já levar os seus filhos à sinagoga para que os rabinos viessem abençoar eles. Então, por costume, não eram levados no meio da multidão as crianças. Elas eram levadas à sinagoga. Mas aqui eu entendo que um paradigma está sendo quebrado, porque não estava dentro de uma sinagoga Jesus. A Bíblia nos fala que ele estava na rua, no meio de uma multidão, junto com os discípulos, respondendo perguntas dos fariseus, e naquele momento acontece um alvoroço. Acontece aquela gurizada toda vindo correndo, os pais segurando pela mão. Você imagina agora o teu filho, Jesus entrando pela porta, uma multidão rodeando ele, e aí você aqui está com teus filhos na mão, e os filhos, olha. Porque, irmão, eu compreendo e entendo com a ajuda do Espírito Santo, e você vai entender comigo, que não é qualquer pessoa que atrai criança. Você já parou para pensar que parece que teu filho olha para certas pessoas e ele faz isso daqui, ó, vai para trás? Mas tem pessoas que o teu filho olha e ele já vai, quer dar um abraço e já diz: oi tia, meu nome é fulano. O porquê? Eu entendo, eu acho que vocês podem concordar comigo, porque a criança vem quando a pessoa é doce, quando a pessoa transmite paz, transmite alegria. E eu acredito que quando as crianças olham para Jesus, escute, irmão, existia ali um magnetismo na vida de Jesus. Porque quando elas olham para Jesus, eu consigo entender que elas encontram doçura em Jesus, elas encontram alegria em Jesus, elas encontram paz em Jesus. Tanto que os discípulos ficaram e repreendiam, dizendo: ei, sai daqui, para! Eu consigo imaginar os discípulos dizendo: ai, pai, segura teu filho ali. Ei, mãe, segura ele, olha, não vai perturbar o mestre. Para com isso, o mestre está cansado. Ele já vem da região da Galileia. Chegamos agora na Judeia. Ele já vem de uma viagem cansativa. Agora essa criançada em volta dele. Se é nós, quem sabe, a gente pode dizer: tá louco, deixa eu descansar. Eu estou cansado. Mas a Bíblia diz que os discípulos ficaram ali meio perturbados com a situação. Mas Jesus olha tudo aquilo acontecendo. E Jesus fala para os discípulos e diz: deixai os pequeninos. Outras
Você pode glorificar o Senhor? Jesus, ele tem prazer nas crianças. Escute, irmão, Jesus, ele tem prazer nas crianças. Criança nunca atrapalhou o reino dele. Jesus, ele tem prazer. Jesus, ei, deixa elas virem a mim. Eu fico imaginando, se você construir um quadro, você pode construir um quadro na tua mente agora e desenhar. Eu desenho Jesus sentado, tranquilo, e as crianças vindo ao redor dele, ele abrindo os braços assim para as crianças, e ele abraçar as crianças, irmão. E os discípulos atônitos olhando, meu Deus do céu! E Jesus abraçando aquelas crianças. E Jesus continua dizendo, e eu imagino aqui, imagine comigo, as crianças junto com Jesus, e Jesus dizendo, ei, porque nos tais esses pequeninos é o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer que o céu também tem lugar para eles, que o céu também é para eles. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ei, não é só para os marmanjão aí de barba na cara, não é só para aqueles marmanjão, que já é batizado com fogo, já é batizado, não, aleluia, para esses pequeninos, essas crianças, tem um lugar preparado no céu para eles. Aleluia. Você pode erguer tua mão para o céu, irmão, e agradecer a Ele, porque há um lugar para as crianças do céu também. Aleluia, é um lugar do reino de Deus para essas crianças. A Bíblia diz que então Jesus coloca a mão. Jesus coloca a mão, abençoa aquelas crianças e parte dali. Deus de glória. O que eu entendo aqui, que ali tinha um objetivo e um propósito já diante do céu naquele lugar. Eu consigo compreender que ele para atender uma criança. Ele para atender uma criança. E muitas vezes não demos bola para as crianças. Muitas vezes até dizemos, mas olha só o carteiro, olha só o que faz isso. Mas eu quero dar um testemunho aí. Se não puder dar um pouquinho mais de som para mim, irmão. Eu prometo, eu sei que eu falo alto, mas eu prometo afastar o microfone. Eu fiquei aproximadamente um ano, mais ou menos um ano e meio, fiquei desempregado. Eu estou falando que Jesus ele para atender uma criança. Grave isso na tua mente agora. Jesus para atender uma criança. Um ano e meio aproximadamente eu fiquei desempregado. Me formei em enfermagem. Vim trabalhando na área comercial. Passei em empresas grandes, trabalhei na Chevrolet. Formado já. Larguei currículo em todos os hospitais em Porto Alegre. Larguei currículo no interior do estado. Larguei currículo fora do estado. E o tempo foi passando. Fiz aplicativo. E eu nunca me esqueço, uma noite que nós estávamos orando em casa. Aleluia, em família. Que após a oração, nós temos por costume, cada um ora um pouco.
E quando nós encerramos a oração, o meu filho, o Caleb, olhou para mim, botou a mão no meu ombro e disse assim: pai, acredita, Deus vai abrir a porta de trabalho para o Senhor. E na oração dele, ele já tinha orado, já dito: Senhor, abre a porta de trabalho para o meu pai. Porque nesse meio tempo, fui quase assaltado no bairro de Porto Alegre, onde eu parei, me assustei, parei com o aplicativo. E por alguns meses fui vender cafezinho e pastel embaixo do viaduto em Porto Alegre, formado. Levantava 4 horas da manhã, eu e minha esposa, para preparar o lanche. 6 horas da manhã eu já estava embaixo do viaduto, porque eu tinha fluxo tinha muitas empresas ali e tinha fluxo de pessoas. Mas quando nós se reunia antes de dormir, Jesus usava a boca do meu filho e dizia: pai, ele vai abrir a porta de trabalho para o Senhor. Por várias vezes ele falou isso para mim. E quando ele falava aquilo, eu sentia que era Deus usando ele. Porque não era algo que alguém falou para ele, mas era algo que fluía do coração dele. E eu sabia da sinceridade do coração dele. Que ele orava e dizia, e chorava: Jesus, olha para o meu pai aqui, Jesus. Aí levou alguns meses, uns 3 meses mais ou menos, Deus abriu a porta de trabalho. Estou trabalhando numa empresa muito boa. Deus abençoou demais. Porque Ele para ouvir uma criança. Quando o teu filho começar a orar e falar para você algo do coração dele, do que ele está falando, do que Jesus falou para ele: ei, irmão que está aqui, pai que está aqui, mãe que está aqui nessa noite, acredite, porque o teu filho é a boca de Deus aqui na terra. Aleluia! Mas como Jesus tratava as crianças? Como que ele tratava? Jesus, ele dá liberdade às crianças. Fala comigo, liberdade. 1, 2, 3. Liberdade. De novo, 1, 2, 3. Liberdade. Você vai ver aqui em Mateus 19, 14, onde nós lemos: deixei ou deixai os pequeninos. Ele diz ali: e não os torveis. Deixa vir a mim eles. Naquele momento Jesus estava dando liberdade às crianças. O próprio evangelista Mateus, lá no Evangelho, ele diz que naquele momento Jesus estava falando para aqueles discípulos e dizendo: deixa as crianças, eles têm liberdade na minha presença. Irmão, você está entendendo? Jesus está falando aqui, escute. As crianças têm liberdade na presença de Jesus. A criança, ela é diferente, irmão. A criança, quando ora, quando ela canta, quando ela fala aquilo que realmente ela está sentindo no coração. Ela fala aquilo que realmente está no coração dela. A Bíblia diz que Jesus então dá liberdade. Em João capítulo 6, versículo 9. Alguém lê para mim, por favor? Tem aqui. João capítulo 6, versículo 9. Estou falando que Jesus dá liberdade.
Olha só, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Esse menino, tem traduções que falam menino, traduções que falam rapaz. Esse menino não achou, nada impediu ele nesse momento de chegar a Jesus. Nada atrapalhou ele naquele momento de chegar na frente de Jesus. Uma multidão rodeava com fome. Os discípulos não sabiam o que ia fazer. Quando vê, de repente, irmão, o que eu posso usar em uma criança pequenininha? Vem aqui então. Olha aí, ó. Pula a cadeira aí, vem correndo por aqui. Fica aí. Enquanto Jesus estava com os discípulos e uma multidão cercava, com fome, e eles apavorados como iam servir a multidão. Eu estou falando que Jesus dá liberdade às crianças. Olha só, as crianças têm liberdade com Jesus. Diz que de repente chega um menino, vem correndo aqui até mim. Faz assim, faz tuas mãozinhas. Vem com um lanchinho na mão dele. Que é ali onde diz o versículo: 5 pães e 2 peixinhos. Ele não precisou vir com aquela formalidade. Engessado, mestre, eu estou aqui. Não! A Bíblia diz que aquela criança veio correndo até Jesus e diz: olha, o que eu tenho, Jesus, é 5 pães e 2 peixinhos. Naquele momento ali, com aquela liberdade que Jesus dá às crianças, Jesus usa aquele menino ali para multiplicar o alimento para toda aquela multidão. Jesus dá liberdade às crianças, irmão. Criança tem liberdade com Jesus. A Bíblia vem falando também que Jesus vem e defende as crianças. Bota para mim aí Marcos capítulo 9, versículo 22. Jesus dá liberdade. Jesus vem e defende as crianças. Em Marcos, deixa aí, tá? Que eu falei, Marcos 9, 22. Eu já vou ler. Mas o evangelista Marcos registra no capítulo 10, no versículo 14. A mesma passagem, ele diz: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Jesus, ele defende as crianças. Olha essa passagem no capítulo 9, versículo 6. Marcos capítulo 9, versículo 6. Marcos capítulo 9, versículo 6. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Desculpa, 9:22, irmãos. Perdão, 9:22. Diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Nessa passagem aqui estava acontecendo que um menino endemoniado, escute, uma criança, um menino estava endemoniado e se jogava no fogo e nada acontecia. Ele ia até o fogo e nada acontecia. O povo daquela cidade estava preocupado com aquilo que acontecia e estava acontecendo.
O povo estava aterrorizado daquilo que estava acontecendo, que o menino se jogava no fogo e nada acontecia com o menino. E a Bíblia diz que ele estava endemoniado, aquela criança. Mas aí pegou pesado. Aquele menino estava endemoniado. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar. Enquanto a sociedade, a Bíblia diz que os sacerdotes daquele lugar começaram a culpar a família, a culpar e a julgar o menino, a condenar o menino. A Bíblia diz que Jesus ele chega naquele lugar, ele pega aquele menino, ora por aquele menino, e no mesmo instante aquele menino é liberto. No mesmo instante, aquele espírito maligno que perturbava aquele menino, no mesmo instante que Jesus ora, aquele menino é liberto. Naquele momento, Jesus estava defendendo aquele menino. A Bíblia vem falando também que Jesus ele chama as crianças. Lá em Lucas, capítulo 18, Lucas, durante o culto, de o quanto o mundo tem, muitas vezes, querendo influenciar nossos filhos, influenciar as crianças, por um caminho mau, por um caminho errado, que vai ao contrário da palavra de Deus. É uma influência muito grande no mundo aí fora. Há uma pressão muito grande em cima das nossas crianças. Quem tem filhos que já estão na escola, você percebe que muitas vezes eles chegam da escola e sempre tem algo novo que aprendeu muitas vezes, ou que ouviu de um colega ou outro, dizendo: olha pai, eu ouvi isso, ouvi aquilo. Porque há uma pressão aí fora contra as crianças. Eles passam já desde pequeno uma pressão na mente deles, distorcendo a palavra, os ensinos da palavra. Mas em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, eu acho linda esta passagem bíblica, eu quero ler com vocês. E aí você pode se perguntar hoje e dizer: mas como? Como que eu vou manter o meu filho na presença de Deus? Quem sabe você pode se questionar várias vezes. Ou você entrou aqui com dificuldade de colocar o teu filho na presença de Deus. Aí você pode dizer: mas eu dou isso para ele, eu dou aquilo, eu não deixo faltar nada para ele. Mas a preocupação vem, porque a arvorezinha está crescendo, e ele está aprendendo muitas coisas. Mas aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Ei pai, mãe que está aqui, só existe uma maneira de nós preservarmos nosso filho na presença de Deus. Só existe uma maneira. No versículo 7 diz: intimarás a teus filhos. O que é intimarás? É chamar ele e dizer: ei filho, agora é o momento, filhinho, de desligar o videogame. Ei, é o momento de não jogar o futebol. É o momento agora que nós vamos parar, filho, para meditar na palavra.
Porque pode o Leno, a Bel, os professores que estão aqui, se dedicarem no momento que estão aqui na igreja. Mas quando chega segunda, terça, quarta, quinta, eu não sei os dias que é o culto das crianças aqui. Quinta e domingo. Mas chega durante a semana, que o filho está contigo lá. Ele está lá na tua casa. E começa a vir os questionamentos dele contigo. Pai, isso pode fazer. Pai, isso não dá para fazer. Mãe, o que eu faço aqui? Mãe, eu posso fazer isso porque a coleguinha faz. O coleguinha faz. Mas a Bíblia nos ensina que tem um momento que você tem que pegar o teu filho, a criança. Ei, irmão, há uma responsabilidade sobre os nossos ombros que somos pais. Não jogue responsabilidade para os outros. Não jogue a responsabilidade que Deus te deu de ser pai e mãe. Jogar para o pastor da igreja, jogar para o tio, para a tia. Não jogue a responsabilidade. Se Deus te deu filho, crianças, cuide deles. Aleluia. Cuide teus filhos. Não deixe o inimigo ceifar os teus filhos. Porque nós cuidamos, irmãos, de igreja. Eu tinha 21 anos de idade quando comecei a cuidar de igreja. Nós éramos bem novinhos. Eu sempre tinha casado. Eu gosto da Vanessa, desde aquela época ela nos acompanhava, né? Então, aí. E muitas vezes a gente via e presenciava os pais tocando a responsabilidade para cima de nós. Olha, irmão, eu não tenho mais o que fazer com eles, eu não consigo mais. Vê o que vocês fazem aqui na igreja agora. E muitas vezes pai de crente, os pais crentes, os pais da igreja, dizendo: pastor, ajuda, eu não consigo mais, meu filho não me respeita, não me obedece. Largando a responsabilidade em cima de nós. Mas a Bíblia diz: e as intimarás a teus filhos. Irmão, Deus colocou sobre você uma autoridade do céu. Pai e mãe que estão aqui, vocês têm uma autoridade do céu sobre vocês. Não tenha medo de chamar o teu filho, botar sentado do teu lado e dizer: ei, filho, agora é o momento que nós vamos ler a palavra. É o momento que nós vamos orar junto. É o momento que nós vamos cantar juntos. Você vai ver que portas vão começar a se fechar. Aquelas tramas que Satanás estava preparando para os teus filhos vão começar a fechar, porque a presença de Deus vai descer sobre ele. Por favor, fique em pé comigo. E delas falarás assentado em tua casa. Irmão, é sentadinho. Bota as crianças sentadinho, não é correndo, pega o maná correndo, né? Lá tira o maná. Aquele que é visto no ofício não poder descansará. Vem, filho, vamos dormir. Não. Encucarás. Encucarás, irmão, é colocar na mente deles a palavra. Filho, antes de dormir, vamos decorar esse versículo com o pai. Fala comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, pai, não quero. Não, filho, fala comigo, vamos dizer junto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso você está inculcando a palavra de Deus na mente do teu filho. Porque se você não fizer isso, o mundo lá fora vai fazer por você. Ei, papai e mamãe, se você não fizer isso com teu filho lá fora, na escola, os professores lá na escola vão inculcar na cabeça deles, aleluia, preste atenção que Deus está falando aqui. Se você não inculcar a palavra na mente deles, lá fora vai botar.
Dá uma bagagem. Mas eu venho dizer da parte de Deus aqui nessa noite, que os nossos filhos são herança do Senhor. O salmista diz que eles são herança. Quando fala sobre herança, ei, irmão, escute, está falando de algo que não é nosso, é dele. Quando fala sobre herança, está falando de algo que não é meu, é dele. Quando ele me deu para nós o Caleb e Eliabe, ele estava dizendo assim lá no céu: ei, eu estou dando algo que é meu para vocês cuidar. Eu estou dando algo para vocês ensinar. Mas ensinar para ser o quê? Ser profeta nessa terra, para eles me servirem aqui nessa terra, para aquele grande dia ir morar nesse reino que é o tema do encontro. Os nossos filhos, essas crianças são herança do Senhor. Eu acho legal essa introdução e me chama a atenção muito essa instrução aqui neste versículo que diz: além de sentado, andando pelo caminho. Andando pelo caminho, irmão, é caminhando. Caminhando com teu filho. E quando tu está caminhando com teu filho, você está citando versículos com ele da palavra. Você está na rua, no carro com ele, você está dizendo, cantando o hino de louvor a ele, adorando ao Senhor junto com ele. A Bíblia também fala, obrigado irmão, que e deitando-te e levantando-se também. O que eu compreendo aqui? Que em todo momento nós devemos inculcar a palavra, inculcar, aleluia, a presença de Deus na vida dos nossos filhos. E eu quero pedir para os pais pegarem os seus filhos que estão aqui, com autorização do pastor Eduardo. Eu quero que vocês vão até o pai de vocês. Eu gostaria que você pegasse o seu filho agora. Se tem a família está junto, eu queria que você orasse agora com a tua família junto aí. Passe aqui minha esposa, meus filhos também. Aleluia. Passe aqui. Porque há uma grande fúria do inimigo contra as famílias. Há uma fúria do inimigo contra as crianças. Mas eu digo da parte de Deus aqui, que o sangue de Jesus está sobre a nossa família. O sangue de Jesus está sobre a nossa casa. Aleluia, Ele vai dar sabedoria para você instruir o teu filho, esta criança, aleluia, no caminho certo. Porque Provérbios fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando fique velho, não se perca no caminho, aleluia, mas continue na palavra, no caminho do Senhor. Deus nessa noite vai dar sabedoria para nós aqui, instruir os nossos filhos, aleluia, no reino de Deus, a levar ao céu. Você acredita nisso? Por favor, feche teus olhos, nós vamos orar. Eu gostaria que você começasse a orar com a tua família aí, irmão, com teus filhos. Ora com teus filhos aí, em nome de Jesus. Aleluia, ora com teus filhos, abençoa eles aí. Eu sei que você abençoa em casa já, mas eu quero que você ore, aleluia, diga: Senhor, me ensina, Senhor, a instruir o meu filho na tua presença, Senhor. Irmão, os dias são maus, a palavra fala, os dias são maus. Quanto mais oração, mais proteção de Deus. Quanto mais você ora, mais proteção de Deus sobre a tua casa. Aleluia, aleluia. Senhor, na tua presença estamos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por famílias que estão reunidas aqui. Deus, o Senhor conhece a necessidade de
Senhor. O Senhor sabe, Pai, o que cada um precisa, Pai, o que cada um passa dentro dos seus lares, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, sabemos que nos tais é o reino dos céus, e em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos dá sabedoria, Deus, para instruir os nossos filhos, nos dá sabedoria, Senhor, para levar os nossos filhos à Tua presença, Pai. Aleluia, nos ensina, Senhor, e em nome de Jesus, cobre eles com Teu sangue, guarda, Senhor, livra, Senhor, guarda na escola, guarda na rua, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós clamamos a Ti nesta noite e sabemos,